O ano de 2024, infelizmente, foi mais um que nós vivemos e convivemos com a violência no trânsito. Esse é o assunto do Entrevista dessa semana. O Entrevista, como você sabe, é o nosso espaço de informação por meio de uma conversa sempre muito tranquila, apesar de, às vezes, o assunto ser muito sério. E hoje eu recebo o advogado Fábio Marçal. Seja muito bem-vindo. Como eu gosto de apresentar o nosso entrevistado, Fábio Marçal é advogado criminalista, especializado em segurança pública e um dos maiores estudiosos no direito do trânsito no estado do Espírito Santo. Doutor Fábio, dados do observatório divulgado pelo Detran do Espírito Santo dão conta que mais de 19 mil pessoas foram vítimas de acidente no trânsito, sendo 841 mortes. Isso são dados alarmantes. Uma já seria muito, né? Agora, 841 óbitos. Sim, é uma marca importante, né? E que as autoridades têm que seguir um alerta sobre esses números, né? Hoje, o trânsito mata mais do que os crimes dolosos contra a vida. E isso tem que chamar a atenção de alguma forma. E o que faz? O que pode fazer tornar o trânsito mais seguro? Porque nós temos as leis e nós, para termos a habilitação, a gente passa por um processo, né? Qual que o senhor acha que é o caminho para para a segurança no trânsito? Recentemente, eu até falei para a imprensa sobre o número de atropelamentos. Chama atenção porque existem as normas de trânsito, muitas vezes o pedestre ele nunca passou por uma autoescola. O artigo 76 do Código de Trânsito, ele determina que a matéria de trânsito, educação para o trânsito, seja matéria curricular. Isso não acontece. E aí nós temos motociclistas, ciclistas, pedestres, às vezes jovens ou idosos, que nunca obtiveram nenhuma informação correta sobre normas de trânsito. Aprendem na prática, aprendem no ouvir dizer e no dia a dia. E isso é algo, uma mistura muito complicada. É porque o trânsito não é necessariamente, não é somente carro, né? Não é só o motor. São as pessoas, são as placas, são os comportamentos, sobretudo, né? Isso, são todos nós, né? Somos nós. Então, hoje é motorista, amanhã pedestre, e o dia a dia, essa correria do dia a dia, tudo tem que ser muito rápido. Aí veio a pandemia, o número de entregadores de aplicativos Aumentou disparou. demais. Empresas que tinham muita espaço físico diminuíram e viram que as coisas elas vão acontecendo de uma forma muito dinâmica. E aí as pessoas perderam o emprego. Quem perdeu o emprego foi virar motorista de aplicativo. O Estado tentando, de uma forma, tentando amenizar aquela crise econômica, legalizou esses motoristas de aplicativo, que para mim é uma forma antagônica, porque você fiscaliza táxi, motorista, transporte de passageiros interestadual, e você coloca o motorista de aplicativo numa categoria única, né? Com pouca fiscalização, pessoas sem experiências que trabalhavam no escritório e de repente se viram sem emprego e foram para a rua conduzir veículos transportando passageiro. Agora você tem um outro elemento que deve piorar ainda os números, que são os aplicativos de transporte de passageiro de motos. O Estado ele não está conseguindo fiscalizar o dia a dia, porque é muito grande, muita gente, vias arcaicas, com sinalização confusa, que muitas vezes o próprio Estado gera o risco para o condutor. E o resultado está aí. Esse número expressivo de mortes, de acidentes de trânsito, atropelamentos. Eu vi que mais de 1 milhão de infrações foram registradas. O senhor falou, né, nessa correria, nessa falta de atenção e na falta de cuidado da educação de trânsito. Literalmente, a falta de educação de trânsito provoca esses dados, né? Porque mais de 1 milhão de infrações. Lógico que existem que tem menor pontuação, as leves, as mais sérias, mas é muita coisa. Os estudiosos que estão no dia a dia, hoje, olhando o trânsito,
ele às vezes nos assusta, porque numa mesma via você tem, por exemplo, uma rodovia 262. O DENIT cuida de sinalização, a Polícia Rodoviária Federal fiscaliza, aí você vem o governo do estado e coloca uma câmera de cerco eletrônico e sinaliza essa câmera próximo a uma placa que diz onde é a velocidade. Aquilo não é um radar de velocidade. Logo, o motorista vem desavisado, se assusta com a placa do cerco eletrônico e freia bruscamente. Tivemos registro de acidente. Então, as autoridades, no mesmo estado, elas não conversam. É desorganização, né? Total. E é uma forma desleal de tratar o condutor. Aí você tem um número excessivo de multas e de acidentes. Porque se aquele trecho, se tratando de radar e se tratando da deslealdade estatal, se aquele trecho realmente é perigoso, sinaliza com radar, questões luminosas, para você anteceder um risco daquele condutor. Da informação, né? Da publicidade a isso, no sentido de mostrar, você vai passar por tal trecho, esse trecho é um trecho que pede atenção, né? E não somente a fiscalização, porque a fiscalização é multa, mas a atenção é vida. São duas coisas que precisam caminhar juntos, mas as pessoas acabam tratando de forma diferente. Isso, e não, a gente não pode ter visão em túnel, né? Que os operadores de segurança pública vão entender muito bem. Você tem que olhar num campo amplo. Você não pode simplesmente colocar um radar, um quebra-molas num local que, de repente, o que você acha que está minimizando um acidente, você está causando um risco maior. Mas, eu estou dizendo aqui porque eu sou a favor de radares, de fiscalização. Só que você não pode ser desleal, porque você já tem um número excessivo de pessoas que não entendem a norma. As normas, o número de resoluções do CONTRAN, DENATRAN, são absurdas. Nem quem trabalha no dia a dia sabe tudo que está ali, a proibição, depois a liberação. A gente tem o caso do extintor, proíbe extintor, obriga extintor, luz, farol aceso de dia, depois não tem um farol, é LED. Isso, para a grande maioria da população, que ela, às vezes usa o veículo apenas como deslocamento para o trabalho, isso é muito difícil. As coisas têm que ser simplificadas. Agora, a fiscalização, ela tem que ser, sim. Eu sou a favor da fiscalização por vídeo monitoramento, multas por câmera, mas nós temos que fazer isso diuturnamente, fiscalizando a todos. E de forma organizada. Organizada. Eu comecei falando que foram 841 mortes registradas segundo o Observatório do Trânsito do Detran do Espírito Santo. Tendo em vista que motoristas que provocam mortes, eles respondem por dolo eventual. É isso? Não, não é bem assim. Então me explica. Na verdade, em regra, um acidente de trânsito que causa morte, o condutor ele responde, quando ele deu causa a esse acidente, por crime culposo, sem intenção. Uhum. Né? Em alguns casos, raras às vezes, quando esse condutor, depois de um acidente, ele, por exemplo, deixa de prestar um socorro à vítima, podendo fazê-lo, deixa ela agonizando lá, o entendimento da maioria dos tribunais é que ele assumiu o risco de produzir esse resultado. Porque o crime doloso, ele quando você tem intenção, quer produzir esse resultado, ou você assume o risco. Essa questão de assumir o risco é uma... Então, peraí, eu atropelei sem querer, por um erro, por um equívoco, enfim. Ou a pessoa passou no sinal verde enquanto eu estava passando, isso é crime culposo. Sem intenção. Sem intenção. O doloso e o doloso eventual é aquele que eu bebi, sei que não posso beber e dirigir, dirigi, atropelei uma pessoa, é dolo eventual. Pode ser. A discussão nesse sentido é muito grande. Não tem uma receita de bolo. Né? Tudo é caso a caso. A maioria das vezes, quando o condutor alcoolizado se envolve num acidente grave desse, às vezes tenta fugir, ou ele pouco se importa para esse resultado, a jurisprudência entende que ali ele não queria
mas com o comportamento dele, ele assumiu o risco de produzir aquele resultado. Aí a gente chama de dolo eventual, e o dolo eventual nada mais é que o dolo vai responder por crime como se quisesse aquele resultado final. Temos algum exemplo recente no Espírito Santo? Diversos exemplos, né? A gente, recentemente, um vereador do interior do estado adentrou a contramão, se envolveu num acidente, alcoolizado. Aquelas pessoas que estavam ali, começou a pedir socorro às pessoas para tirar a moto debaixo do veículo. E aí o que ele fez? As pessoas achavam que ele queria socorrer aquela vítima. Quando o pessoal tirou a moto de baixo, ele entrou no carro e fugiu. E esse menino veio a óbito. Talvez a única chance dele sobreviver era um socorro imediato, que não aconteceu, porque aquele motorista, de forma egoísta, né, pouco se importando com o resultado mais grave, foi embora e o resultado mais grave aconteceu, que foi a morte daquele. Aí ele foi denunciado no crime culposo, mas durante a instrução processual, nós requeremos ao Ministério Público o aditamento da denúncia. O Ministério Público entendeu que tinha pertinência e ele hoje responde por a júri popular. E quando um motorista não é culpado? Qual é a situação dos acidentes que acontece? Falou, esse motorista não é culpado. Às vezes, o motorista ele é crucificado, por exemplo, num atropelamento, né? Só que, naquele momento, ele estava. A trilogia da culpa que nós falamos é imprudência, negligência e imperícia. Imprudência, prática de ato perigoso. Excesso de velocidade é um ato imprudente. Negligência, falta de dever de cautela. Ele não estava prestando atenção por algum motivo, distraído com alguma coisa. E perícia, que ele não tem CNH. Às vezes, o condutor ele está no limite de velocidade, bem prestando atenção e tem habilitação. Então, ele não ocorreu para ele nenhum tipo dessa questão que é inerente ao crime. E quem adentra a rodovia inesperadamente é um pedestre. E aí a culpa pode ser exclusiva dessa vítima, que por imprudência deu causa à própria morte ou ao próprio sofrimento. Mas ainda assim o motorista responde? Não responde. Criminalmente não, porque aí ele não agiu de nenhuma maneira para causar aquele acidente. Aí você tem, na questão civil, às vezes, uma culpa concorrente ou uma culpa exclusiva da vítima que não gera nem indenização. O doutor Fábio Marçal, a gente vai caminhar para o final. Esse assunto é um assunto que é amplo, a gente vai ter que falar sempre, porque educação no trânsito, como o senhor falou, tem que começar cedo, tem que ser até dentro de casa mesmo, né? Assim, porque a educação no trânsito, porque as crianças na escola e também os pais, vamos atravessar, é faixa de pedestre, porque a gente tem o hábito, como o senhor falou, da correria, vamos atravessar mais rápido aqui. E aí você deu o exemplo é que arrasta. Não adianta você falar, filho, a faixa de pedestre é onde você tem que pisar. Na hora que você está de mão dada com ele, você atravessa no outro lugar. Então, essa é uma questão que tem que ser constante e atenta. Mas, para a gente terminar, é preciso mudar regras, criar novos tipos de carteira de habilitação? Eu entendo que sim. Né? Nós, agora, recentemente, teve uma operação da Polícia Civil, da Delegacia de Trânsito, numa investigação de diversas locais aqui do estado, racha de rua. Você tem veículos extremamente potentes, que saem de fábrica extremamente potentes. Você não pode deixar que um condutor que saiu agora da autoescola, entre num veículo com 400, 500 cavalos, que tem um 0 a 100 aí, em 3 segundos, 4 segundos, chega a 100 por hora. Por exemplo, por que existe a carteira profissional, a provisória e a profissional para o motorista de caminhão, por exemplo, e do condutor, um motorista de ônibus, de transporte passageiro? Porque o poder ofensivo desses veículos são muito grande. Imagina um caminhão se envolvendo num acidente, o poder ofensivo daquele veículo daquele tamanho. A mesma coisa é um veículo, um super esportivo, por exemplo, que hoje o poder é muito acessível, né, com o advento dos veículos elétricos. Um condutor inexperiente conduzindo um veículo desse no meio do trânsito, isso é uma mistura muito perigosa e que tem causado acidente no Brasil todo. Se você pesquisar rapidamente, super esportivos hoje,
Todos os finais de semana, todos os dias, você tem acidentes gravíssimos no Brasil todo por pessoas que não têm a responsabilidade que tem que ter. Então, eu entendo que deve se criar uma nova categoria para determinados veículos pelo poder ofensivo deles. E isso tem chamado a atenção de todos os envolvidos, porque quando veio esses veículos elétricos, eles têm uma velocidade incrível, uma potência. Tem veículos aí saindo de fábrica com quase 1.000 cavalos, então isso era impensado há alguns anos, e aí alguma coisa tem que ser feita além da educação. O exemplo da educação é importante, volta e meia você vê um atropelamento na faixa de pedestre onde existe o conjunto semafórico. Aí você olha, o sinal estava verde para o veículo e a pessoa, por ouvir dizer, adentra a faixa de pedestre de forma inesperada. Então, falta o quê? Educação. Muita gente não sabe que onde existe o conjunto semafórico tem que ser respeitado. Respeitado o semáforo. É isso. Olha, esse assunto ele é muito sério. Como eu falei, infelizmente a gente vai encerrando 2024 com um ano extremamente violento, mais de 841 mortes, mais de 19 mil vítimas, mais de 1 milhão de infrações. É um assunto que é extenso. O doutor Fábio está aqui para a gente falando para a gente o quanto é importante essa discussão e essa atenção constante, porque hoje muitos pais querem poder, né? Para muita gente, o celular é o grande, a tela, né? É o grande objeto. Para um pai e um filho, quando tiram a habilitação, o pai poder dar um carro é algo muito legal, mas uma arma, o carro vira uma arma quando a pessoa não tem responsabilidade. Então, essa é uma discussão que tem que ser constante em todas as gerações, todos os anos, o tempo inteiro, atenção, alerta o tempo inteiro. Obrigada, doutor Fábio. A gente vai conversar ainda muito sobre isso, se Deus quiser, porque é um assunto importante e a gente não pode deixar passar. À disposição sempre. Obrigada. Para você que ficou conosco, atenção, hein? Esse alerta. A gente se vê terça-feira que vem no Entrevistas. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal de ES Hoje. Até a próxima.